Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, sobre o investidor do Cruzeiro, onde a Rádio Itatiaia já notificou que um grande grupo que já tem algumas equipes, não sabemos se é algumas ou uma equipe no futebol europeu de grande expressão e que estaria no caso interessado na compra do Cruzeiro, tá bom? Vou listar assim os maiores bilionários que tem clubes e que se encaixam nesse perfil, né, de clubes que deram certo, uma reputação boa no futebol europeu, que eu vou trazer aqui essa lista com alguns nomes que eu acho que possivelmente tem quase 100% de certeza é um dos interessados em comprar o Cruzeiro, tá bom? Mas antes de começarmos por aqui, para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Caso você ainda não seja inscrito, aproveite para se inscrever, estamos quase chegando a 29 mil inscritos e 500. Falta menos do que 30 inscritos, então conto com a ajuda de vocês, tá bom? Primeiro salve nesse vídeo vai para o Gilmar Júnior, ele que foi o primeiro a comentar no vídeo de hoje mais cedo, então valeu demais, Gilmar, um abraço para você. E o segundo salve é para o Alexandre Diniz, ele que comentou no vídeo também de hoje mais cedo, falou que o Cruzeiro deveria apostar mais em jogadores jovens e mesclar com os jogadores mais experientes. Eu concordo totalmente, essa mescla é muito boa, ainda mais pensando para a Série B. Então valeu demais aí também, Alexandre, um abraço para você. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, eu vou postar ali por volta das 11h30, 11h45 no domingo. Já aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários, que tem grande chance de você aparecer aqui no canal, tá bom? Bom, caso você ainda não esteja entendendo a situação, a Rádio Itatiaia informou nessa última quarta-feira que assim, um dono de um grande clube europeu tem interesse em adquirir parte da SAF do Cruzeiro. Enfim, a Rádio Itatiaia apurou essas informações e descobriu que, junto com Pedro Mesquita, que um dono de um grande clube da Europa tem interesse em adquirir as ações da SAF do Cruzeiro, e que agora só está esperando, no caso, o aumento do percentual do clube empresa, porque hoje o Cruzeiro só permite vender no seu estatuto 49% do clube e deve ter um aumento lá no dia 17 para no mínimo 51%, mas eu acho que vai ser negociado os 90%, assim eu espero, ou até 100% mesmo, para tirar esse poder na mão de conselheiros e tudo mais, que não vem ajudando em absolutamente nada o clube nessas últimas décadas, né? Enfim, o Pedro Mesquita, que é no caso um dos sócios da XP, responsáveis pela captação, um cara muito bem sucedido, entende bastante de mercado, confirmou o interesse do grupo internacional nas ações do Cruzeiro, SAF. E assim, até eu já fiz um vídeo na semana passada falando que tem grande chance de ser o dono do Paris Saint-Germain, já que o Regis Campos, em uma entrevista à Rádio 98 FM há um pouco mais do que 45 dias, falou sobre isso e falou que o dono do Paris Saint-Germain é um dos interessados no Cruzeiro, mas não sabemos se essa conversa avançou a ponto de ser um dos donos, um dos interessados em que o Cruzeiro inclusive mude o seu estatuto. O Pedro Mesquita, como falei, falou desse grupo internacional, falou que o investidor tem reputação inabalável, boa capacidade financeira e que o grupo é sim dono de um grande clube no futebol europeu. Então eu listei aqui os 10 bilionários, alguns bilionários que estão nessa lista dos top 10 mais ricos. O décimo é o Zhang Jiong, que é dono da Inter de Milão, ele que tem um patrimônio de 42 bilhões de reais. A sua família inclusive comprou o clube lá em 2016 e ele vem tocando as operações. Inter de Milão que já recebeu algumas propostas de compra, melhorou bastante a situação da Inter desde 2016 para cá e é um grupo muito bem sucedido. Não sabemos se eles têm interesse ou não de comprar assim, mais alguns clubes e expandir, mas é um exemplo de um clube que deu certo e que tem um potencial financeiro gigantesco. No lugar vem o do Paris Saint-Germain, que eu falei agora há pouco para vocês, que é no caso do Nasser Al-Khelaifi, alguma coisa desse tipo. O patrimônio pessoal dele é de 44,22 bilhões de reais. O empresário que é do Qatar, fez muito dinheiro em relação ao petróleo e tudo mais, dono da chefe Qatar Sports Investment, que é inclusive um das empresas, no caso, que está dentro dessa holding, é só o Paris Saint-Germain, que inclusive contratou o Neymar naquela época pela contratação mais cara do mundo, sendo 222 milhões de euros, hoje mais do que 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ele ainda é presidente do grupo Bem Media, que transmite vários tipos de jogos, tanto de futebol quanto de vôlei e tudo mais, muito grande também. É um cara muito bem sucedido, nono colocado da lista dos top 10 mais ricos do futebol mundial. Na oitava colocação tem também o Stan Kroenke, que é dono do Arsenal e também do Colorado Rapids, lá dos Estados Unidos, que tem um patrimônio de 48 bilhões de reais, valor gigantesco também do dono do Arsenal. E o Arsenal não é um exemplo gigantesco assim, recente, né? É um clube que está mantendo, não tem mais aqueles dias de glória, mas ainda é um exemplo bem sucedido, já que tem vários outros times aí, até com menor expressão, como por exemplo, alguns
times e empresas da Premier League que acabam sendo negociados muito mal. O Arsenal, eu diria que está num padrão razoável, muito melhor do que, por exemplo, o Milan, que é um clube empresa, mas assim, tem sofrido demais nessas últimas administrações. Enfim, como eu falei para vocês, o Stan, que é dono do Arsenal, também tem vínculo com o time lá da MLS, que é no caso do Los Angeles Rams, da NFL, no caso de futebol americano, e também do Colorado, que é o time lá da MLS, um cara extremamente bem sucedido, e que assim, poderia ser também um dos interessados nessa lista que encaixa nesse perfil com boa capacidade financeira e um exemplo muito bom de gestão. Mas outro é no Roman Abramovich do Chelsea, ele que tem 68 bilhões de reais e é o sexto mais bem sucedido nesse mundo do futebol de forma geral. Ele é um empresário russo que causou grande comoção depois de ter comprado o Chelsea lá em 2003. Ele comprou o Chelsea e assim, transformou completamente a equipe com um aporte financeiro gigantesco, um planejamento estratégico muito bom. Ele que ganhou dinheiro na indústria do petróleo, mas também investiu bastante em empresas de alumínio. O cara é muito bem sucedido e o Chelsea foi mais um dos exemplos extremamente bem-sucedidos que deram certo na carreira do Roman Abramovich, que se encaixa também nesse perfil, tá bom? O quinto mais rico, no caso, é do Dietmar Hopp, que é alguma coisa assim, dono do Hoffenheim, da Alemanha, o Hoffenheim, que teve um crescimento absurdo. Eu lembro que eu jogava com eles no modo carreira no FIFA em 2016, na segunda divisão, e hoje a equipe sempre fica com uma vaga, pelo menos na fase de grupos da Libertadores, no caso da Champions League, né? É um empresário muito bem sucedido, que ele trabalha no setor de software, muito diferente, né? Ele tem processamento de dados e ajudou a fundar a SAP SE, que inclusive é a patrocinadora master do Hoffenheim. Bem interessante, ele comprou o clube e meio que fez aquilo lá de um portal de mídia, que é muito mais interessante do que você comprar, por exemplo, patrocinadores em placa de jogo. Você compra um time de futebol que dá muito mais visibilidade, no caso, patrocinando sempre a camisa e tudo mais. Nem precisou, no caso, trocar de nome, como por exemplo Red Bull. O Hoffenheim tem uma associação gigantesca com a SAP, que é a empresa dele, né, de software, gigantesca também. Um cara muito bem sucedido, com 71 bilhões de reais de patrimônio. No quarto dessa lista mais bem sucedido, e que assim, falta só mais dois, né, para vocês, é o dono da Juventus. Ele que é assim, a família dele que é a dona da Juventus e tem feito uma boa administração. A Juventus ganhou várias coisas nessa década, no caso do Andrea Agnelli, que tem uma fortuna de 74 bilhões, e apesar da família dele que ser a dona, ele que coloca a cara, que faz, no caso, o responsável pela Juventus, como por exemplo é o presidente do clube, e a família vem sendo passada de geração a geração. A Juventus que está um pouco mais em decadência, né, nesses últimos anos, mas ainda assim é um exemplo gigantesco de administração, e tem vários outros comércios variados na família dele, como por exemplo a indústria automobilística, produzindo carros como da Fiat, da Ferrari, do Alfa Romeo e outras marcas. Então um gigantesco mercado de carros lá na Itália, no caso o Andrea Agnelli, dono da Juventus. Penúltimo dessa lista que eu quero falar com vocês é a respeito do fundador da Red Bull, que é o Dietrich Mateschitz, acho que é isso o nome dele. Ele que é dono do Red Bull Bragantino aqui no Brasil, o RB lá da Leipzig, da Alemanha, o Red Bull lá de Nova York, e também o RB Salzburg lá da Áustria, que inclusive é um time que direto chega nas oitavas de final da Champions League, no caso. Enfim, ele que é bem difícil de ser ele, porque ele é fundador da Red Bull e já tem um time aqui no futebol brasileiro, e é um modelo que o Cruzeiro não tem interesse, como por exemplo de mudar cores de uniforme, de símbolo. O Cruzeiro não tem interesse de fazer isso na venda do clube, então acho que é praticamente descartar o cara. Ele tem um patrimônio de 107 bilhões de reais, fora os outros clubes dele que também vale uma fortuna gigantesca, tá bom? O penúltimo desse vídeo é o Sheikh Mansour, do Manchester City. Ele que é dono também do Melbourne City e do New York City, dono do grupo City no geral. Tem um patrimônio de 110 bilhões de dólares, fez toda a sua fortuna, grande parte dela investindo no petróleo. É um cara lá do Catar. E assim como o Manchester City, tem outros times, inclusive um lá do Uruguai, que é o chamado Montevideo City Torque. Além também de outro time lá da Bélgica, o Solomeu SK, e também o Mumbai City da Índia, além de uma equipe, o Melbourne City lá da Austrália. Então assim, o cara é dono de 6 times espalhados pelo mundo. Às vezes poderia assim ter essa possibilidade de ser ele, eu não descartaria, tá bom? Apesar de que ele gosta de colocar City no nome, né? Acho que Cruzeiro City ia ficar meio estranho. Então teríamos que ver essa situação. E o último desse vídeo é a respeito do fundo que é administrado pelo Mohammed bin Salman, que é o fundo de investimentos público
principalmente de sheiks lá do Emirados. Para você ter uma noção, o fundo é avaliado em 2 trilhões 376 bilhões e 72 milhões de reais. É um fundo gigantesco da Arábia Saudita, que comprou 80% do Newcastle recentemente, lá da Premier League, e que foi uma aquisição que demorou bastante. Inclusive eles tinham tentado comprar em janeiro desse ano, que acabou não dando certo. O fundo de investimento faz grandes aportes em países, em vários setores, tanto de petróleo, indústria, nos Estados Unidos, Rússia, Índia, França e também no Brasil, além de futebol. Então isso poderia ser um dos motivos que poderia deixar bem próximo junto ao Cruzeiro e alguns outros times do futebol brasileiro que tem interesse de virar clube empresa, tá bom? Esse fundo de investimentos público é dirigido pelo herdeiro do príncipe da Arábia Saudita, que é no caso do Mohammed bin Salman. Então essa não é a fortuna dele de 2 trilhões de reais. O Mohammed bin Salman que administra, é o CEO desse fundo, mas mesmo assim ele tem uma fortuna do bin Salman estimada em 17,6 bilhões de dólares, que isso dá quase 100 milhões de reais, 100 bilhões de reais, um valor gigantesco. 100 bilhões, o Cruzeiro no máximo vale ali uns 800 milhões, 1 bilhão de reais, para você ter uma noção do valor desses caras. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você conhecer cada um desses. Agora vamos esperar para ver qual que vai ser esse cara, se realmente vão avançar na negociação. Cruzeiro que hoje ainda está definido, espero eu que aumente esse percentual, e não está definido que vai ser vendido para um desses sheiks, como por exemplo tem grande chance de ser do Paris Saint-Germain, mas não está definido que só ele que está interessado, vários interessados, e um desses poderia ser o dono do Paris Saint-Germain, por exemplo, e aí sim vai estudar e fazer uma proposta. Então ainda tem muito chão para correr, mas muito bom, né, saber que tem uma pessoa que é dono de um gigante clube do futebol europeu, que tem boa reputação, boa administração, como o Pedro Mesquita da XP disse, interessado em comprar o Cruzeiro, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou deixar aqui na tela final 2 sugestões de vídeo para vocês. Vídeo de hoje de manhã, onde eu falo um pouco a respeito assim, de 3 reforços que o Cruzeiro ainda vai anunciar ainda nessa semana. Vai lá dar uma olhada que tem a chance de ser algum desses que eu cito lá no vídeo. E também o vídeo de ontem de noite, eu vou deixar aqui os dois aparecendo na tela final para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!